Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E trouxemos essa passagem porque vamos falar sobre mudanças, né? E Jesus é o nosso exemplo maior de mudanças de comportamento ou de paradigmas, né? E a Bíblia fala sobre mudanças de comportamento várias vezes, né? E escolhemos uma aqui, em Lucas, capítulo 6, versículo 45, nos diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o seu coração, né? Então, como Jesus é o nosso exemplo de sempre, né? Então, ele explica a todas as situações pelas quais, as circunstâncias pelas quais passamos, são fruto das nossas próprias ações. Não tem como, não é? Então, por isso que trouxemos essa passagem de Lucas também. Se nós temos o bem dentro de nós, nós vamos sempre viver o bem, o amor. Isso não quer dizer que coisas ruins não vão acontecer nas nossas vidas. Claro que vão, né? Só para mostrar que nós temos essa dualidade, nós temos o bem e o mal. Mas as escolhas são sempre nossas. Nós é que fazemos as nossas escolhas, como queremos, né? Levar as nossas vidas. Então, se quisermos ter uma vida verdadeiramente feliz, precisamos ter atitudes que geram mudanças positivas, né? Então, uma mudança de paradigma consiste numa grande mudança dos nossos conceitos e das práticas de como algo funciona ou é realizado. Um padrão que adotamos, né? Vamos colocar assim. E podemos mudar, podemos fazer essa mudança de paradigma. E pode acontecer de várias maneiras. Mas nós vamos dar um exemplo bem simples, né? Mudamos primeiro o nosso interior para depois modificarmos o exterior. Então, essa mudança vem de dentro para fora. E essa mudança é motivada em busca de um bem-estar, né? Procuramos um bem-estar melhor para nós mesmos ou para a nossa própria casa, nossa própria família, não é? E ela é mais eficiente do que aquela motivada por medos, punições, receios e julgamentos. Então, ela tem que acontecer naturalmente, da nossa própria vontade, né? Nós é que queremos realmente modificar algo em nós. E para isso nós trouxemos um exemplo bem simples, né? Bem simples. Então tá lá um homem no metrô, né? Dentro do metrô numa manhã de domingo, por exemplo, que está mais sossegado, mais tranquilo. As pessoas estavam calmamente sentadas, umas lendo, outras vendo o celular, outras simplesmente com os olhos fechados, divagando. Era uma cena de calma, de tranquilidade, né? Subitamente entrou no vagão do metrô um homem com os seus filhos. As crianças faziam algazarra, se comportavam mal, de modo que o clima mudou instantaneamente. E o homem sentou-se ao lado de outro homem, né, de outra pessoa, fechou os olhos, aparentemente ignorando a situação. As crianças corriam de um lado para o outro, atiravam coisas, chegavam até mexer com os passageiros, incomodando a todos. Modificou completamente aquele ambiente, né? Mesmo assim, o pai das crianças não fazia nada. Ele ficou ali impassível, né? Então, o homem do outro lado ficou irritadíssimo com aquela situação, não conseguia se conter. E aí,
não conseguindo se conter, acreditando que o pai não pudesse ser assim tão insensível com aquela situação toda, né? E deixando os seus filhos incomodarem todos os outros passageiros, não é? Aí dava para perceber, né, que as demais pessoas também estavam irritadas, mas ninguém fazia nada. Aí, a certa altura, o homem não aguentou mais, perdeu a calma, né? E virou para o Senhor e falou: Senhor, seus filhos estão perturbando muito todas as pessoas. Será que não poderia dar um jeito neles? O homem olhou para o outro e, como se estivesse tomando consciência da situação naquele exato momento, e ele disse calmamente: Sim, creio que o senhor tem razão. Acho que deveria fazer alguma coisa. Acabamos de sair do hospital onde a mãe deles morreu, há 1 hora. Eu não sei o que pensar e parece que eles também não conseguem lidar com isso. Podem imaginar o que aquele homem sentiu naquele momento? Então, o paradigma dele mudou completamente, não é? Acredito que de qualquer um de nós mudaria. Então, de repente, ele viu as coisas de um modo diferente. E como ele estava vendo as coisas de um outro modo, ele pensava e sentia e agia de um modo diferente, né? Então a irritação desapareceu completamente. Não precisava mais controlar a atitude dele ou um mau comportamento, né? O coração dele ficou inundado de sofrimento daquele homem. Então, o que aflora em nós num momento como esse? O sentimento de compaixão, de solidariedade, não é? Fluem livremente dentro de nós. Como faríamos numa situação como essa? Né? Como agiríamos? Sua esposa acabou de morrer, né? Disse o homem para ele. Sinto muito. Gostaria de falar sobre isso? Posso ajudar em alguma coisa? Tudo mudou naquele momento. Tá? E muita gente passa por uma experiência similar, né? De mudança no pensamento. Então, enquanto enfrenta uma crise séria, encarando as suas prioridades como uma nova luz, né? Como nós agiríamos naquele momento? Faríamos que nem o homem, ofereceria ajuda, né? Que o homem pudesse falar sobre isso. Isso também acontece quando as pessoas assumem repentinamente novos papéis em suas vidas, como marido, como esposa, como pai, como avô, como gerente de uma firma, né, de uma empresa, ou um líder, ou qualquer outro que tenha uma posição de assumir ali o controle da situação. Então, seja qual for a sua luta, os seus desafios, as suas limitações, não desanime. Porque para Deus não há impossível, nem sequer há coisas difíceis. Todos nós conseguimos encontrar uma solução imediata, muitas vezes, como no caso desse homem, que ele imediatamente mudou o seu comportamento, os seus sentimentos, enfim, o seu paradigma, né? Mudou o seu comportamento e ofereceu, se solidarizou com aquele homem, não é? Passando por uma situação tão difícil. Então, quando estivermos realmente numa situação difícil assim, vamos pensar que para Deus nada é impossível. E Ele está conosco. E podemos pensar até que as coisas nunca vão mudar em nossas vidas, que sempre teremos que enfrentar coisas difíceis, mas que Deus pode mudar tudo, né? Basta para isso termos fé, acreditarmos, não é? E confiarmos em Deus, porque Ele não só
pode mudar as nossas vidas se nós permitirmos, porque nós temos que ir buscar a Ele, não é? Para que essa mudança realmente possa acontecer. E essa mudança, muitas vezes, pode até doer. É verdade, pode até doer. Mas a verdade é que vai valer a pena. Vai valer a pena essa mudança. Então, tenha fé, acredite que Deus sempre quer o melhor para nós, né? Acredite e mude a sua vida hoje mesmo, o seu comportamento, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, não é? Analise. Então, faça a sua reflexão. Ore, peça a Deus, reforce a sua fé, tenha esperança que tudo vai acontecer nas nossas vidas. Quando nós queremos que seja para melhor, nós vamos buscar o melhor, não é? Então, que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz.